a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que já começou. E aqui do meu lado está a Denise, para eu já dar uma boa tarde em 2026. Tudo bem com você, Denise? Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que estão em casa. Pois é, começando 2026, recheado de esportes. Teremos aí durante o ano, gente, tanta coisa. Mas hoje, é claro, que a gente vai começar falando sobre Copinha, né, Bruno? É verdade. Tem a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Os times da nossa região que entraram em campo. Teve derrota do Araçatuba na estreia, vitória emocionante do Grêmio Prudente com gol até nos acréscimos e o empate do América de Rio Preto jogando em casa. A gente também vai mostrar gols de outras partidas da Copinha, com estrelas, viradas, decisões importantes, tudo que já movimentou a fase de grupos do principal torneio de base do país. Fora de campo, o mercado da bola, que segue agitado. O Novo Horizontino anunciou mais um reforço experiente para a defesa, enquanto o Mirassol confirmou a chegada de um atacante com passagem pelo futebol europeu e título recente no futebol paranaense. Tudo isso e muito mais agora aqui no TH Mais Esportes, e a gente começa falando de Copinha na tela. TH Mais SBT na cobertura da Copinha 2026. Oferecimento Doar, a Casa do Hot Dog e Morelate, distribuidora de peças para caminhões e ônibus. A estreia do Araçatuba Futebol Clube na Copa São Paulo de Futebol Júnior não foi como a torcida esperava. Jogando em casa no estádio Ademarzão, o time acabou derrotado pelo Maricá por 3-1. A equipe carioca foi superior na maior parte do jogo e contou com grande atuação do camisa 9, WD, que marcou 2 gols. O Araçatuba até chegou a empatar no primeiro tempo com o Congo, mas voltou a sofrer pressão na etapa final e acabou superado. Araçatuba, que recebe a Copinha pela primeira vez, muito legal inclusive, mas o resultado, Denise, poderia ter sido melhor, né? Poderia ter sido melhor e o estádio lotado, muitos torcedores foram acompanhar a equipe do Araçatuba, um público que eu acredito que superou as expectativas, mas a gente sabe, né, Bruno, estreia do Araçatuba na Copinha, primeira vez na história, é um time muito novo, é um time que começou desde o ano passado, né, essa questão de disputar a Copinha, a gente sabe o quão difícil é esse campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas a gente sabe que no decorrer da competição, por mais que seja muito curto, o time pode crescer. Tem ainda 2 jogos importantes, tem ainda um contra o Oeste, depois contra o Atlético Paranaense, que eu acredito que seja um dos grandes favoritos aí do grupo, mas a gente sabe que primeiro jogo, estreia, sempre dá aquele frio na barriga e a gente espera que a gente possa ver uma atuação melhor nesses próximos jogos. Ô Denise, e importante a gente falar também que a Copinha não se fala apenas em resultado, né? Não é só a vitória que interessa. Muitas vezes o time não vai tão bem, mas o fato de ter um jogador que se destaca pode ser realmente a vitrine para esse jogador despontar no futebol brasileiro, não é verdade? Exatamente, isso que você disse, né? Nós tivemos aí o WD, que foi a grande sensação aí do jogo, e são muitos garotos que podem despontar, que podem fazer a diferença, e a gente sabe que o resultado, ele é importante, ele é favorável, mas o melhor que isso é nós vermos novos talentos, novos jogadores fazendo a diferença realmente no futebol, e é isso que a gente espera ver. Quem sabe dessa Copa São Paulo de Futebol Júnior, daqui 2 anos a gente possa falar, olha, aquele jogador fez a diferença, eu lembro daquele jogador, é isso que a gente espera nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior. É verdade, também jogar em casa, primeiro jogo, o time que é novo, né? Não é a AIA, é o Araçatuba Futebol Clube. Acho que tudo isso também tem uma pressão, o segundo jogo pode ser melhor. E teve emoção daquelas na estreia do Grêmio Prudente na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Jogando em casa no Prudentão renovado, o Carcará saiu atrás no placar, mas buscou a reação e garantiu a vitória por 2-1 sobre o Carajás, com o gol marcado já aos 50 minutos do segundo tempo. O time começou a Copinha com 3 pontos, empurrado pela torcida, que marcou presença no estádio. Você está acompanhando as imagens dessa vitória emocionante. Você pode ver que o gramado está bonito, mas ainda vai melhorar ao longo do ano. Foi movido para mais próximo da arquibancada, o estádio está reformado
e o Grêmio Prudente, né, o Greminho, vamos dizer assim, não decepcionou a torcida nessa estreia no Prudentão, Denise. É a diferença que a gente vê, né? A gente sabe que o Grêmio Prudente já é um time de tradição, é um time que, podemos dizer, por mais que sejam garotos, é um time que tem mais experiência, mais rodagem, enfrentou uma equipe que não tem tanta tradição aí no futebol, fez a sua parte, está diante dos seus torcedores na sua casa, garantiu o resultado, quem sabe tem ali o bom retrospecto do time principal do que foi na temporada do ano passado. E assim, sobre o Grêmio Prudente, eu acho que a galera que está em campo sabe que pode ser até aproveitada ao longo do ano por uma forte equipe que o Grêmio Prudente está montando. Então, realmente é uma vitrine de um time que tem possibilidades até de trazer esses jogadores ao longo do ano. Então, eu acho que é muito legal, vitória importante, jogando em casa e mostra essa força do Grêmio Prudente, que realmente tem um foco muito grande nas categorias de base. E isso é importante para o nosso futebol do interior, né? Exatamente, isso que você disse é importante dizer, porque tem um espelho, né? Essa garotada vai dar o sangue, vai fazer de tudo para que um dia possa estar ali sendo aproveitado no time principal, que vem disputando aí, vai disputar nesse ano de 2026, grandes campeonatos como a Série A2, que é uma vitrine aí para o futebol nacional. Então, quem sabe também aí do Grêmio Prudente já não possa sair novos talentos para serem aproveitados. É isso, e o avião da Copinha aqui no TH Mais Esportes passou por Araçatuba, Prudente, e agora desembarque em São José do Rio Preto, porque o América estreou na Copa São Paulo e com um empate sem gols. Foi um pouquinho xoxo, né, aquele jogo no Teixeirão. O América foi o melhor na primeira etapa, aproveitou falhas do adversário e criou as principais chances do jogo, mas não conseguiu transformar o domínio em gol. Já no segundo tempo, o CSA cresceu, pressionou mais e quase venceu na última bola, acertando o travessão numa cobrança de falta. Mesmo assim, o América começa a Copinha pontuando diante da sua torcida e agora já vira a chave pensando no próximo compromisso do grupo, o CSA, que é o adversário, uma equipe que tem uma certa tradição, né, no futebol brasileiro, Denise. Duas equipes de grande tradição. O CSA já é um time que tem aí grandes atuações no futebol brasileiro. O América tem tradição, porém é um time que está voltando, né? Aos poucos, está voltando aí a brilhar no futebol. Sabe da dificuldade, mas podemos dizer que não foi um resultado tão negativo, né? Um empate para ambos os lados, dá para ter uma continuidade melhor nos próximos jogos. É isso então, falamos das principais equipes na Copinha da região, mas vamos acompanhar agora os outros gols, os outros times da nossa região nessa primeira rodada de Copinha. Vamos lá. No Grupo 1, em Santa Fé do Sul, o time da casa estreou com derrota para o Atlético de Alagoinhas. Após a jogada trabalhada, a bola sobrou na área e Léo apareceu para finalizar e abrir o placar. No segundo tempo, o time baiano ampliou. Ian recebeu dentro da área, teve frieza na finalização e fechou o placar. 2-0 para o Atlético. Na abertura do Grupo 2, em Votuporanga, o votuporanguense saiu na frente ainda no primeiro tempo. A equipe paulista aproveitou o espaço na defesa e Iago finalizou com precisão para abrir o placar diante do Galvez. No segundo gol, após reclamação do time visitante, a jogada seguiu e a bola sobrou na área e Glaucon empurrou para o fundo da rede. O Galvez reagiu na etapa final. Após a pressão, a equipe conseguiu descontar com Matheus, mas foi só. Fim de jogo, Votuporanguense 2, Galvez 1. Em Tanabi, pelo Grupo 3, o time da casa conseguiu a vitória no segundo tempo. Kaique Dias, no primeiro toque na bola, recebeu dentro da área e bateu firme para marcar o gol da vitória diante do Sobradinho. E em Mirassol, pelo Grupo 4 da Copinha, o Leão abriu o placar em jogada ensaiada. Na cobrança de falta, a bola chegou para Luiz Fernando, que finalizou com categoria para colocar o time em vantagem. Logo no começo do segundo tempo, Mirassol aproveitou o erro na saída de bola do adversário e Filipinho roubou, avançou e bateu para fazer o segundo. O Forte respondeu rápido. Em lançamento em profundidade, Hugo Dutra ganhou da marcação e finalizou para descontar, dando números finais ao jogo.
Jogando em Itaquaquecetuba, o Novo Horizontino venceu o Náutico por 2-0. Nos acréscimos do primeiro tempo, a defesa do Náutico vacilou, o goleiro Nicolas deu rebote e o zagueiro Correia apareceu bem posicionado. Ele precisou finalizar 2 vezes, mas na insistência empurrou para o fundo do gol e abriu o placar. No segundo tempo, o Tigre ampliou logo aos 10 minutos. Miguelzinho puxou o contra-ataque em velocidade, invadiu a área e cruzou rasteiro. Daniel chegou livre e só teve trabalho de completar para as redes, fechando o placar em 2-0. Então, tá aí, eu tenho uma colinha aqui para a gente poder comentar. Bom, Santa Fé perdeu pro Atlético da Bahia, Votuporanguense ganhou, bom resultado, né? O Tanabi ganhou do Sobradinho 1-0, o Mirassol ganhou do Forte do Espírito Santo 2-1 e o Novo Horizontino ganhou do Náutico 2-0. Acho que o saldo foi positivo, né, Denise? Com certeza, né, Bruno? Saldo muito positivo para as outras equipes aqui do nosso interior. E a gente sabe que são equipes com times na divisão principal com grande tradição. Mirassol, Novo Horizontino, Votuporanguense. Como você disse, assim como pode acontecer no Grêmio Prudente de se aproveitar os jogadores para o time principal, também acredito que vai acontecer isso também tanto no Mirassol, Novo Horizontino, Votuporanguense, que fizeram ótimas temporadas no ano de 2025 e começa agora 2026 com essa molecada despontando aí para o futebol nacional. Aproveitando a nossa região, você acha que pode acontecer, olha, eu não me lembro disso não, tá? Mas uma surpresa assim, de um time do interior chegar à final, ganhar a copinha. Para você, quem são os favoritos? Ou a gente não vai fugir muito dos tradicionais, não? Olha, eu vou falar para você que assim, eu acho que no esporte nada é impossível, porém a gente sabe que é difícil. Acredito que vai ficar com os grandes mesmos, acredito Corinthians, que é o atual campeão, Palmeiras, São Paulo, acredito que vai ficar ali a decisão para eles, até porque a estrutura é diferente. Por mais que os times da nossa região tenham aí uma boa estrutura, não dá para se comparar com o Santos, Palmeiras, Corinthians, o próprio São Paulo, que os melhores jogadores querem estar nessa equipe. Então, acredito que vai ficar realmente para os grandes essa copinha de 2026. Eu acho que o torcedor dos times grandes torcem, claro, pela taça da copinha, mas torcem mais por aqueles jogadores de milhões, né? Por aqueles jogadores, como o Hendrick, que foi no Palmeiras e... O próprio Vini Júnior. Vini Júnior. 2017, acredita? Olha só. Foi logo ali, Vini Júnior. Acho que eu tô ficando velho, sabe por quê? Acho que eu lembro do Gabriel Jesus. Rapaz, o negócio tá... Gente, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta, porque o mercado da bola aqui do interior tá muito aquecido e você vai saber de tudo. Não sai daí, não. Mais esportes de volta aqui no TH Mais SBT e o Novo Horizontino segue se reforçando para a temporada de 2026. Anunciou a contratação de um nome experiente para o setor defensivo. O zagueiro Eduardo Brock, de 34 anos, chega ao Tigre após ser capitão do Avaí e acumular passagens por clubes importantes do futebol brasileiro e sul-americano. Revelado pelo Grêmio, o Brock traz no currículo atuações por Cruzeiro, Goiás, Ceará e também uma experiência internacional pelo Cerro Porteño do Paraguai. Em 2025, ele foi um dos líderes do Avaí com mais de 50 jogos disputados na temporada e com a chegada do defensor, o Novo Horizontino chega a 9 reforços confirmados e segue montando o elenco para um calendário cheio em 2026, que vai ter Paulistão, Copa do Brasil, Série B e Copa Sul-Sudeste. Denise, esse novo plantel do Novo Horizontino que a gente espera que esteja na velha Série A nesse ano. Bruno, e assim, a gente percebe uma mistura de jogadores novos com jogadores experientes. Essa última contratação do Novo Horizontino, a gente percebe isso, um jogador experiente, um jogador com rodagem pelo futebol, um jogador que pode fazer a diferença nos momentos decisivos, trazer aquela experiência a mais, principalmente para essa Série B, que eu acredito que seja a grande oportunidade aí do Novo Horizontino,
para esse ano de 2026, para tentar aí o tão sonhado acesso para a Série A. Então, tem que aí ter essa mescla, né, da experiência, dos jovens, né, que tem aquela vitalidade. Então, acredito que vem fazendo aí boas contratações, sim. Então é isso, e a gente de olho, tá bom? Se tiver novidade lá em Novo Horizonte, a gente traz em primeira mão para você. E o Mirassol segue também movimentando o mercado e anunciou a contratação do atacante Rodrigo Rodrigues, de 25 anos, que estava no Operário do Paraná. O jogador reencontra o técnico Rafael Guanais, com quem trabalhou na Série B, e chega ao Leão após 2 temporadas no futebol paranaense. Revelado pelo Novo Horizontino, Rodrigo teve passagem precoce pelo Palmeiras e ainda na base foi vendido ao Real Madrid, onde atuou na categoria sub-19 antes de retornar ao Brasil. No Operário, conquistou o Campeonato Paranaense e chega como mais uma opção ofensiva para o Mirassol. Olha só, hein? Revelado no Novo Horizontino, passagem pela base do Real Madrid. Será que promete, Denise? É aquilo lá, a gente sabe que o Mirassol, ele tem aquele hábito de mostrar jogadores para o cenário do futebol. Aconteceu isso com o Reinaldo, que foi um grande jogador, jogou pelo São Paulo, mas estava ali, né, meio que fora dos holofotes, foi pro Mirassol, fez uma campanha excelente. Então a gente vê contratações aí desses jogadores que muitas vezes não são tão conhecidos no cenário do futebol brasileiro e, quem sabe, pode fazer aí grandes atuações e brilhar, assim como brilhou, né, no futebol do exterior. Então tá aí, eu falei pra você, né, que a nossa equipe aqui tá sempre atenta, não falei? Sim. Se tiver novidade, a gente vai estar ali, não vai? Exatamente. Então, e como eu prometi, a nossa equipe tá realmente de olho em tudo. E agora há pouquinho o Mirassol reuniu a imprensa para falar da coletiva de abertura da temporada 2026 e a gente vai ouvir o que o Paulinho, diretor executivo de futebol, e ex-jogador do Corinthians, e também o técnico Rafael Guanais disseram sobre a preparação para esse ano. Vamos acompanhar. Para que a gente possa ser competitivo, como a gente foi o ano passado e o que a gente fez o ano passado já não é o suficiente para 2026, nós precisamos de todas as receitas que o clube possa obter. Então, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, tudo a gente vai com o pezinho bastante no chão e pensando jogo a jogo, treino a treino, na verdade. Cada sessão de treino nossa, nós estamos focando em construir o nosso jogar para que depois a gente possa pensar em resultado. Então seria um erro muito grande da nossa parte imaginar que porque 2025 foi muito bom, que 2026 já está com a receita pronta para terminar em quarto no Campeonato Brasileiro de 2026, porque vai ser o torcedor empolgado do jeito que deve estar achando que a gente vai ser campeão da Libertadores. Então, a gente tem que dar um passo de cada vez, né? Mais uma vez, mais um ano, não vamos fugir das nossas características, da nossa forma de jogar, que é o que nós acreditamos. Tudo que foi feito no ano passado, obviamente que aí existe essas mudanças, saídas, chegadas, porém, nós pensamos da mesma forma, né? A forma de jogar, ela continua. Obviamente que aí, como a gente sempre conversa internamente, é um ano mais desafiador. Porém, também, mais uma vez eu falo que é um ano especial também. Então, competições importantes, mas esse é o futebol, né? Você vai ter, depois de uma linda campanha como foi feita, você realmente entra num cenário de algumas saídas, porém você tem que repor e viver esse calendário, né, da melhor maneira possível, com treino, com descanso, com recuperação, mas a forma de comportamento, de conduta, de filosofia de jogo, ela continua a mesma. Falaram Rafael Guanais e Paulinho, e esse time que nos dá orgulho, mas falaram o seguinte: coloca o pezinho no chão, vamos voltar para a realidade. Você concorda com isso, Denise? Bruno, a régua do Mirassol ficou alta após a temporada de 2025. Só que isso não é garantia de nada. Então foi exatamente o que o Rafael Guanais falou. Não adianta se apegar nos resultados do ano de 2025. O que foi, passou, já era. 2026 é uma nova temporada, são novos atletas, novos jogadores, mas a essência precisa continuar a mesma. Aquela vontade, aquela determinação. Foi inteligente da parte do Novo Horizontino manter ali o Rafael Guanais, um grande treinador. Só
que agora vai precisar o quê? Esperar, né? Dar tempo ao tempo. Os torcedores também terem um pouquinho de paciência, porque é claro, com a régua alta como foi, né? O Campeonato Brasileiro, quarto no Campeonato Brasileiro, classificação para Libertadores, é claro que o torcedor já entra naquela expectativa de que o time tenha que ser perfeito. Tanto que a expectativa para o Campeonato Paulista é que o Mirassol seja aí um dos grandes favoritos. Só que sempre, como eles disseram, um pezinho no chão. Eu acho que o Paulista é uma boa, vamos dizer, um bom termômetro. E assim, pode surpreender no Paulista? Pode. A gente viu o que o Mirassol fez, terminou dentre os paulistas só atrás do Palmeiras, né? Então vamos pensar assim, hipoteticamente pode ir para a final? Por que não? Mas eu acho que a gente precisa ter realmente os pés no chão e torcer pela equipe para que faça um grande campeonato paulista, mas não cobrar como se fosse um dos 12, 13 clubes grandes do futebol brasileiro. Mas tenho gostado, sim. Acho que o Paulinho foi uma boa revelação como diretor de futebol, tem feito um bom trabalho, foi até sondado por outros clubes grandes, mas resolveu ficar. E o Guanais, nada menos do que o melhor treinador do Brasileirão de 2025. Exatamente, o Mirassol ele se cercou de bons profissionais, acredito que a essência e o segredo de times que queiram aí estar na ponta é você se estruturar com a sua comissão técnica, com os seus diretores, com a sua parte executiva, né, de uma maneira sendo bem feito, bem montado. Então, o Paulinho, com tanta experiência dentro do futebol, vem surpreendendo, porque é diferente você ser jogador e você estar ali, né, como executivo de futebol, comandando realmente ali, mas vem surpreendendo. Como você disse, foi sondado, mas disse, sou do Mirassol. Agora eu fico no Mirassol e tenho certeza que vai ser aí uma temporada sensacional. E realmente, falando até do Paulinho, eu acho que é um jogador que tem tido, um ex-jogador, desculpa, que tem tido muitos elogios como diretor de futebol. Mas também ele passou por Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, jogou não muito tempo, mas jogou no Barcelona. Então tem uma experiência grande do futebol, tem dado um bom apoio pro Guanais. E o Guanais que fez tudo isso no Mirassol, e eu tenho certeza que vai também, mundialmente falando, ser um treinador lembrado. E mudando um pouquinho de assunto, você já ouviu falar, Denise, no Fute-Mesa? Já ouvi falar. Você que é uma multiatleta, já jogou Fute-Mesa? Não, eu não tenho habilidade com os pés, viu, Bruno? Tudo assim, que se for esporte com a mão, vôlei, biribol, handball, tudo você me chama. Agora com os pés eu não sou boa, não. Tá certo. Eu já tentei, mas é melhor não comentar. Vamos falar dessa modalidade de esporte que é praticada por vários jogadores de futebol nos grandes clubes e também vem ganhando cada vez mais adeptos pelo Brasil. Vamos ver. O fute-mesa é um esporte de fácil aprendizado, atraente, competitivo e que pode ser praticado por todas as idades. O fute-mesa tem várias regras, né? E tem vários tipos de mesa. Essa mesa é meio curva nas extremidades e a gente faz como se fosse um ping-pong, meio com regra de tênis e tal. Você pode dar 3 toques na bola, né? Então seria similar ao vôlei, que seria a recepção, ao levantamento, que seria ajeitar, para atacar, né? Então seria 3 toques. E você tem que atacar no campo do adversário, na parte do adversário, e tem que dar apenas um pingo. Se você jogar no campo do adversário dando 2 pingos, o ponto é do adversário. Pode ser 1 contra 1, né? E pode ser 2 contra 2. Então cada dupla tem 3 toques. E olha quem passou por Catanduva para mostrar um pouco da sua história para a molecada da cidade. Rogerinho nasceu com malformação congênita e não tem a perna esquerda. E isso não o impediu de ser um dos maiores atletas da categoria. Comecei ali aos 7 anos de idade jogando um futebol sem esperança, né, de ser um jogador, porque naquela época eu não sabia nada do mundo da pessoa com deficiência, do universo, dos esportes, né? E aí eu comecei a caminhada entre escola e jogar bola na rua, passando por dificuldades, por alguns preconceitos, né? Que era normal, as pessoas não tinham ali familiarizado com algum tipo de pessoas com uma deficiência. Mas eu fui vencendo todo aquele preconceito, eu via que as pessoas não davam chapeuzinho, não davam meia-lua, né? Não faziam gols diferentes. E eu comecei a aplicar, porque a minha base foi jogando com pessoas que não tinham deficiência.
A minha adolescência foi jogando com pessoas que tinham as duas pernas. O para-atleta é artilheiro mundial, com mais de 600 gols na carreira entre jogos oficiais no Clube do Corinthians e Seleção Brasileira de Futebol de Amputados. Hoje, atualmente, eu sou tricampeão da Copa América, campeão das Copas das Confederações, bicampeão sul-americano. A nível brasileiro, eu sou 7 vezes campeão da Copa do Brasil, 9 vezes campeão paulista, pentacampeão brasileiro, pentacampeão da Taça da Cidade de Mogi. Ao todo eu tenho mais de 40 títulos, né? Mas o título mais importante que eu tenho é esse projeto social que hoje ajuda diretamente 45 pessoas, atletas e familiares, né? Ajudei a montar mais de 10 times no Brasil, levando a parte da inclusão social, levando ali uma escolinha, mostrando o quão é importante você resgatar a pessoa com deficiência para o esporte e para a sociedade, né? Agora o atleta viaja pelo Brasil incentivando a prática do esporte que vem ganhando cada vez mais praticantes. Como amante e praticante de esportes, e principalmente o futebol, eu resolvi participar um pouquinho dessa modalidade com o Rogerinho, o craque mundial. Vamos lá. Vamos ver se eu... Acha! Ó, já vi que meu negócio é reportagem mesmo. Valeu, galera. Show de bola. Rogerinho, um abraço pra você. Como é bom te ver jogando um fute-mesa, um futebol. Denise, agora vamos falar de AIA, tem novidade, conta pra gente, primeira mão, o que tem de novidade sobre a AIA? Olha só, a Associação Esportiva Araçatuba hoje, às 3 horas da tarde, tem apresentação do elenco, toda a comissão técnica, jogadores, então, torcedor da AIA, começa hoje, então, oficialmente aí, a temporada 2026 para a Associação Esportiva Araçatuba. Bom, e falando agora do Palmeiras, assunto que muito lhe interessa, eu sei que você encontrou uma pessoa, coloca na tela pra gente ver quem que a Denise Duarte encontrou pelos seus passeios. Olha lá. O Everton do Palmeiras, o goleirão. Estávamos curtindo férias lá em Balneário Pissarras, encontrei o Everton, que inclusive está treinando, tá? Está treinando, tem lá o campo na casa dele, com um treinador. Volta pro gol. Volta pro gol. E ele é bacana. Muita gente boa. Um abraço, Everton. Obrigado aí por estar com a nossa equipe da Informação em Primeira Mão. Agenda na tela, 1h42, pra gente falar o que vai ter de jogo Copinha 2026. Em Votuporanga, 4 da tarde, Galvez e Grêmio, depois Votuporanguense e Falcon. Em Bálsamo, Mirassol, Linense e Forte do Espírito Santo e Sport. Vamos pular pro próximo. Ah, só essa? Ah, então tá bom. Então são esses jogos em Votuporanga e em Bálsamo. E a gente volta na sexta-feira. Foi um prazer estar aqui de volta. Obrigado a toda a equipe do TH Mais SBT. Obrigado, Denise. Um abraço, Bruno, a todos. Feliz 2026. Vamos juntos. Beijo, tchau.